Ela era temida por reis, desejada por generais e lembrada por séculos. Cleópatra não apenas governou um império, ela dominou o imaginário humano. Sua força não estava nas armas, mas na mente. Enquanto o mundo lutava por território, ela conquistava corações e alianças com um olhar, um gesto, um silêncio. Hoje, suas técnicas ultrapassam a história e se transformam em lições atemporais sobre poder, sedução e psicologia. Neste vídeo, você vai descobrir as 14 técnicas secretas de Cleópatra, reveladas e adaptadas para o mundo moderno. Estratégias que moldam a percepção, despertam desejo e impõem respeito, sem que seja preciso levantar a voz. Fique até o final, porque o verdadeiro poder não está em conquistar os outros, mas em aprender a fazer com que eles queiram ser conquistados por você. Técnica 1. O encanto do mistério. Como Cleópatra tornava o desejo uma arma política. Desde o primeiro instante em que Cleópatra entrou na sala de Júlio César, o silêncio foi quebrado não pela palavra, mas pela presença. Ela não pediu atenção. Fez o ar pedir por ela. Sua imagem não era uma promessa. Era uma dúvida. E é nessa dúvida que mora o poder da sedução. O mistério é a fronteira entre o comum e o inesquecível. É o que transforma uma mulher em símbolo e uma aparição em lenda. Cleópatra entendia que o ser humano deseja aquilo que não compreende. O mistério é a neblina que encobre a verdade. E quanto mais espessa ela é, mais fascinante se torna o que há por trás. Por isso, sua presença nunca era previsível. Às vezes aparecia coberta de ouro, outras com roupas simples e olhar sereno. O contraste era calculado. Ela sabia que o cérebro humano é viciado em curiosidade, e a curiosidade é o primeiro estágio da obsessão. Essa técnica tem base psicológica profunda. Quando alguém tenta nos decifrar e não consegue, o foco mental se estreita e toda a energia emocional se volta para o enigma. Cleópatra criava esse labirinto mental. Não se mostrava por completo, nem escondia totalmente. Ela deixava rastros, pequenas pistas do que poderia ser. Uma palavra, um gesto, um perfume. E quando o outro acreditava tê-la compreendido, ela mudava o jogo, alterava o tom, desviava o olhar. Isso criava uma tensão constante entre o desejo e a frustração. E é nessa oscilação que nasce o vício emocional. A arte de seduzir, para Cleópatra, não era sobre beleza, era sobre atenção. E atenção é o novo ouro. O poder de controlar o que alguém pensa quando está sozinho é o poder supremo da sedução. Para isso, ela dominava o uso dos contrastes, o brilho e a sombra, a presença e o silêncio, o toque e a ausência. Cada aparição era uma experiência estética e emocional. Ela não se limitava a entrar em um lugar. Ela o transformava em palco. Aplicar essa técnica hoje exige entender uma regra simples. O que é totalmente revelado perde valor. Em um mundo onde todos se expõem, o segredo é o que diferencia. O que não é dito grita mais alto. É por isso que pessoas reservadas atraem mais respeito, e perfis que não mostram tudo despertam mais curiosidade. O mistério cria espaço para a imaginação, e a imaginação sempre é mais poderosa que a realidade. Em negociações, esse princípio é vital. O profissional que revela demais é descartável. O que mantém a dúvida se torna indispensável. Em relacionamentos, o mesmo vale. Previsibilidade mata o interesse, mistério o renova. O segredo está em oferecer informação em doses controladas, o suficiente para manter a atenção acesa, mas nunca o bastante para saciar completamente. Cleópatra usava até o tempo como instrumento. Às vezes fazia alguém esperar dias por uma resposta. Outras, respondia imediatamente, quebrando a expectativa. O objetivo era sempre o mesmo: não permitir que o outro definisse o ritmo. O controle do tempo é o controle da mente. Psicologicamente, o mistério ativa o sistema de recompensa cerebral. Cada nova pista gera dopamina, o neurotransmissor do prazer. Assim, quanto mais alguém tenta entender,
mais prazer sente e mais dependente se torna da fonte desse prazer. É por isso que Cleópatra não apenas conquistava homens poderosos, ela os tornava reféns emocionais. Se quiser aplicar essa técnica hoje, lembre-se: o mistério não é sobre esconder, mas sobre revelar com propósito. Mostre um fragmento do que você é, mas faça o outro imaginar o resto. Fale menos e haja com intenção. Deixe as pessoas interpretarem seus silêncios. E nunca explique o que os outros podem passar a vida tentando entender. O fascínio é a forma mais sutil de poder. E Cleópatra sabia: quem controla o desejo do outro não precisa de exército. Máxima: mostre o suficiente para ser lembrado, mas nunca o bastante para ser compreendido. Técnica 2. O poder da presença sensorial, quando o corpo fala antes das palavras. Cleópatra não era apenas uma mulher. Ela era uma experiência. Sua força não vinha apenas da beleza ou do intelecto, mas da capacidade de transformar sua presença em um evento sensorial. Ela entendia algo que a maioria ignora. O corpo comunica antes da boca, e o tom convence antes da razão. Quando ela se aproximava, tudo era calculado: o ritmo dos passos, o som das joias, o perfume no ar. Cada elemento fazia parte de um mesmo feitiço. No Egito Antigo, o poder era também teatral. Reis e rainhas não apenas governavam, eles encenavam o poder. Cleópatra, herdeira dessa tradição, fazia de cada gesto uma peça política. Seus olhos não apenas olhavam, avaliavam, mediam, provocavam. Sua voz não apenas falava, hipnotizava. O modo como ela inclinava a cabeça podia decidir alianças. E o segredo estava em entender que presença é influência. O ser humano é uma criatura sensorial. A primeira impressão é sempre física, não lógica. Antes de pensar, sentimos. Antes de julgar, reagimos. Cleópatra explorava isso com maestria. Quando entrava em uma sala, o ambiente mudava, não por acaso, mas por design. Ela criava o que hoje chamaríamos de aura energética, uma combinação entre controle corporal e intenção emocional. Essa técnica exige compreender um princípio psicológico. O cérebro humano interpreta a linguagem corporal de forma inconsciente. Postura ereta comunica poder, olhar calmo, domínio, gestos lentos, segurança. O nervosismo, por outro lado, denuncia fraqueza. Cleópatra dominava o ritmo, e quem domina o ritmo, domina a percepção. No mundo moderno, essa é uma das habilidades mais negligenciadas. As pessoas falam muito e comunicam pouco. Andam com pressa, falam alto, riem nervosamente. Mas o poder não está no excesso, está na pausa. O olhar firme, o gesto contido e o silêncio estratégico ainda têm o mesmo efeito que tiveram há 2000 anos. Provocam respeito e curiosidade. Maquiavel diria que o príncipe deve parecer virtuoso mesmo quando não é. Cleópatra aplicava o mesmo princípio à sedução. Parecer fascinante é mais importante do que ser. Porque o fascínio é uma ilusão que não precisa ser desfeita, apenas sustentada. Imagine uma reunião. Todos estão tensos, tentando convencer. E, então alguém fala com calma, olha nos olhos e sorri com leveza. Esse é o indivíduo que será lembrado. O cérebro associa tranquilidade ao controle e controle ao poder. Essa é a essência da presença maquiavélica. Não é força, é domínio do próprio campo emocional. Cleópatra usava isso também nas interações íntimas. Ela não competia em beleza, competia em energia. Enquanto outras tentavam chamar atenção com adornos, ela atraía pela calma, como se o tempo desacelerasse quando estava por perto. Esse contraste é devastador. Em um mundo frenético, o indivíduo que transmite paz se torna irresistível. Para aplicar essa técnica hoje, é preciso treinar 3 dimensões: o corpo, o olhar e o tom. O corpo deve comunicar estabilidade. Pés firmes, ombros abertos, movimentos lentos. O olhar deve sugerir intenção, não se trata de encarar,
mas de observar com propósito. E o tom deve transmitir segurança. Voz grave, cadência constante, pausas calculadas. Cleópatra compreendia o valor do silêncio. Ela sabia que, quando o corpo fala corretamente, o silêncio se torna mais persuasivo do que qualquer argumento. A ausência de pressa cria magnetismo. A economia de gestos cria autoridade. A suavidade gera tensão, porque o outro não sabe se deve se aproximar ou se render. Na prática, essa técnica transforma sua presença em campo gravitacional. As pessoas passam a sentir algo que não entendem, uma mistura de respeito e atração. É assim que líderes conquistam salas, sedutores dominam corações e negociadores vencem sem precisar ameaçar. Há um momento em que as palavras se tornam irrelevantes. Quando a linguagem corporal transmite convicção, tudo o que você diz é apenas reforço do que o outro já sentiu. É por isso que Cleópatra podia falar pouco e conquistar impérios inteiros. Sua comunicação não dependia de argumentos, dependia de vibração. Ser magnético é uma questão de ritmo. Ser irresistível é uma questão de calma. E ambos exigem domínio sobre a própria presença. A sedução, no fundo, é uma forma de controle psicológico. E aquele que controla o ambiente ao redor sem levantar a voz é mais perigoso do que 1000 soldados armados. Cleópatra sabia. O verdadeiro poder não está em gritar, está em fazer o mundo sussurrar para ouvir você. Máxima. A presença é o perfume da autoridade. Deixe-a preencher o espaço antes que suas palavras o façam. Técnica 3. A ilusão do controle. Como Cleópatra fazia os homens acreditarem que o poder era deles, Cleópatra nunca impôs poder. Ela o concedia. Pelo menos, era o que deixava parecer. Seu domínio não nascia da imposição, mas da ilusão de entrega. Enquanto César e Marco Antônio acreditavam estar no comando, era ela quem decidia quando o jogo começava e quando terminava. Essa é a terceira técnica da rainha. O poder de ceder estrategicamente para governar sem resistência. Em essência, o ser humano tem aversão a ser dominado. Resistimos quando sentimos controle direto, mas cedemos voluntariamente diante da sensação de liberdade. Cleópatra compreendia esse instinto psicológico e o usava como uma arma silenciosa. Ela sabia que a manipulação mais eficaz é aquela que se disfarça de escolha. Nos encontros com César, por exemplo, nunca o contradizia de imediato. Ela o ouvia com atenção, fazia elogios sutis, concordava em parte, e no instante seguinte lançava uma ideia ainda mais tentadora, fazendo-o acreditar que a decisão era dele. O resultado era previsível. César saía da conversa com a impressão de estar conduzindo, mas, na realidade, seguia um roteiro cuidadosamente desenhado por ela. A verdadeira inteligência de Cleópatra estava em entender que o ego masculino é um império delicado. Quanto mais um homem se sente dono da situação, mais vulnerável ele se torna à influência. Ao permitir que seus oponentes ou amantes acreditassem estar vencendo, ela os amarrava psicologicamente em teias de admiração e necessidade. Essa técnica é uma das mais refinadas formas de manipulação. O poder indireto. Maquiavel também o descreveu em termos políticos ao dizer que um príncipe deve deixar seus súditos acreditarem que possuem liberdade, ainda que todas as decisões estejam nas suas mãos. Cleópatra aplicava o mesmo princípio nas relações humanas. Deixava o outro sentir o prazer do comando, enquanto guiava o destino com um sorriso. No mundo moderno, essa é uma arte quase perdida. A maioria das pessoas tenta dominar pela força, pela insistência, pelo convencimento lógico. Mas a influência real não vem da imposição, vem da sugestão. A psicologia chama isso de efeito de autonomia ilusória. Quando alguém sente que está escolhendo, mesmo que a escolha tenha sido cuidadosamente moldada. Cleópatra era uma arquiteta dessa ilusão. Nas conversas, oferecia alternativas que, na prática, levavam sempre ao mesmo resultado, o dela. Nas alianças políticas,
Deixava que outros acreditassem estar no comando, apenas para, mais tarde, colher o fruto do orgulho deles. E nos jogos de sedução, ela alternava doçura e recuo com precisão cirúrgica, permitindo que o desejo do outro crescesse sob a sensação de controle. O segredo dessa técnica é compreender a natureza do poder psicológico. As pessoas não querem ser dominadas, querem sentir que decidiram se submeter. Por isso, Cleópatra jamais se impunha. Ela induzia. E a indução é muito mais poderosa do que a coerção, porque faz a vítima amar suas próprias correntes. Hoje, essa técnica se aplica em qualquer esfera da vida. Um líder moderno que deseja influência deve aprender a fazer o outro querer o que ele quer. Isso é feito por meio de perguntas direcionadas, elogios estratégicos e pequenos atos de validação. Quando alguém se sente valorizado, seu cérebro libera dopamina, e esse prazer se associa à fonte que o gerou. Assim, o líder, o vendedor ou o sedutor se tornam inconscientemente um símbolo de gratificação. Cleópatra fazia isso sem esforço aparente. Ela sabia quando elogiar, quando recuar, quando demonstrar vulnerabilidade e quando desaparecer. Seu poder vinha do contraste. Força que parecia doçura, comando que soava como entrega. O resultado era o mesmo. Todos queriam agradá-la. A psicologia moderna chamaria isso de recompensa intermitente, o comportamento mais viciante já estudado. Quando a aprovação vem em doses imprevisíveis, o cérebro se torna obcecado em buscá-la. Cleópatra concedia atenção e afeto como um oráculo. Nunca previsível, sempre desejado. Assim, transformava imperadores em mendigos emocionais. Para aplicar essa técnica, hoje pratique o controle disfarçado. Em vez de confrontar, redirecione. Em vez de exigir, sugira. Em vez de mandar, inspire. E, acima de tudo, nunca deixe o outro perceber que está sendo guiado. Se quiser influenciar alguém, permita que essa pessoa sinta prazer em obedecer. Dê-lhe a sensação de conquista, mesmo quando o destino já estiver traçado. Essa é a arte de comandar sem governar. Cleópatra dominava a psicologia humana antes mesmo de existir a palavra psicologia. Ela compreendia que a mente humana se curva não diante da força, mas da sensação de escolha, e quem oferece essa sensação conquista sem resistência, governa sem coroas e manipula sem levantar suspeitas. O poder da ilusão é, no fundo, o poder de dar liberdade enquanto prende. E ninguém jamais executou essa dança com tanta perfeição quanto Cleópatra. Máxima: faça o outro acreditar que tem o poder e você nunca mais precisará lutar por ele. Técnica 4. A arte de fazer o outro se sentir único. O veneno mais doce de Cleópatra. Entre todos os dons de Cleópatra, talvez o mais letal fosse sua habilidade de fazer cada pessoa acreditar que era especial. Era uma ilusão cuidadosamente construída, e o mais impressionante é que ela mesma parecia acreditar nela enquanto a executava. Essa é a quarta técnica da rainha: o poder de criar unicidade emocional, o feitiço que transforma a admiração em dependência. Desde os tempos antigos, reis, generais e poetas descreviam Cleópatra como algo singular. Mas o segredo não estava apenas nela. Estava no reflexo que ela criava nos outros. Cada homem que cruzava seu caminho saía com a convicção de que ela o compreendia de um modo que ninguém jamais compreenderia. Júlio César se via como um conquistador que havia finalmente encontrado uma mente à sua altura. Marco Antônio acreditava ter encontrado uma mulher que enxergava o guerreiro e não o político. Ambos estavam certos, e ambos estavam sendo manipulados. Cleópatra entendia que o maior vício humano é o de se sentir visto. Todos querem ser notados, reconhecidos, valorizados. Quando alguém nos faz sentir únicos, nosso ego relaxa e a razão se dissolve. Ela usava essa vulnerabilidade com maestria, como uma artista que pinta com o ego dos outros. O segredo psicológico por trás dessa técnica é simples, mas devastador: a empatia estratégica. Diferente da empatia genuína, ela não nasce da compaixão, mas da observação. Cleópatra
Era uma leitora de almas. Ao ouvir alguém, captava seus medos, ambições e inseguranças, e os devolvia em forma de aceitação. Ela dizia o que o outro desejava ouvir, mas de um modo tão natural que parecia espontâneo. Com César, exaltava o intelecto. Com Marco Antônio, elogiava a coragem. Com diplomatas, destacava sua sabedoria. Ela fazia cada um acreditar que possuía algo raro, algo que só ela era capaz de ver. Esse tipo de reconhecimento cria uma armadilha psicológica poderosa. A necessidade de preservar quem nos faz sentir únicos. Na era moderna, essa técnica é usada diariamente, em negociações, vendas, liderança e sedução. O influenciador que fala diretamente com você nas redes sociais, o chefe que reconhece um funcionário pelo nome, o parceiro que sabe elogiar na medida certa, todos usam variações da mesma ferramenta. A diferença é que Cleópatra o fazia com perfeição teatral. Para dominar essa técnica, é preciso abandonar o egocentrismo e mergulhar na mente do outro. Observe. Ouça com intenção, não com pressa. Identifique o que move a pessoa, orgulho, medo, carência, desejo de conquista, e alimente exatamente isso. Mas com cuidado. Se parecer manipulação, o encanto se quebra. O segredo está em fazer o outro acreditar que o vínculo é autêntico. Cleópatra jamais elogiava em excesso. O excesso de validação gera desconfiança. Ela usava o elogio como quem administra um veneno, em pequenas doses, o suficiente para criar dependência emocional. Aquele que recebia sua atenção passava a viver em busca de mais, e o simples fato de querer já o colocava sob seu controle. Na psicologia moderna, esse fenômeno é chamado de reforço intermitente. É a mesma lógica dos cassinos. Às vezes o jogador ganha, às vezes perde, mas nunca sabe quando. Isso o mantém preso ao jogo. Cleópatra aplicava o mesmo mecanismo em suas relações. Ela oferecia um olhar, uma palavra, uma noite, e depois desaparecia. O vazio deixado por sua ausência se tornava o próprio vício. Em política, o princípio é idêntico. Os líderes mais carismáticos são aqueles que fazem as massas acreditarem que falam diretamente com cada indivíduo. É o mesmo poder que Cleópatra exercia em escala íntima. Ela não conquistava multidões, conquistava indivíduos profundamente, um por um. E esses indivíduos moviam impérios por ela. Para aplicar essa técnica hoje, lembre-se: o poder está em fazer o outro se sentir insubstituível. Não diga, você é incrível. Diga, ninguém pensa como você. Não elogie de forma genérica. Elogie aquilo que a pessoa acredita ser seu traço mais distinto, o que ela teme que o mundo não reconheça. Quando você ilumina o que o outro tenta esconder, ele se torna seu. A arte de Cleópatra era tão refinada que confundia a emoção com estratégia. Ela fazia os outros acreditarem que o amor era recíproco, mas, no fundo, seu verdadeiro romance era com o poder. E ao alimentar o ego dos grandes homens de Roma, ela se tornou maior que todos eles. A lição aqui é clara. As pessoas seguem quem as faz sentir únicas, não quem as domina. A dominação gera resistência. O reconhecimento gera devoção. E a devoção é a forma mais duradoura de poder. Cleópatra transformou o elogio em arma, a escuta em armadilha e o afeto em instrumento político. Seu segredo não era prometer amor, era fazê-los acreditar que o estavam recebendo. Máxima: o poder não está em ser admirado, mas em fazer os outros acreditarem que só você é capaz de compreendê-los. Técnica 5. A sedução pelo contraste. Como Cleópatra usava a fragilidade como arma de domínio, Cleópatra sabia que o paisinus est, verdadeiro poder não se manifesta apenas na força, mas no contraste entre força e fragilidade. Ela dominava o equilíbrio entre vulnerabilidade e autoridade, doçura e cálculo, emoção e estratégia. Enquanto o mundo esperava ver uma rainha impiedosa, ela desarmava seus inimigos com delicadeza. E quando esperavam doçura,
mostrava poder. Era assim que ela confundia, desorientava e finalmente conquistava. Essa é a quinta técnica da rainha: usar a contradição como forma de controle. Os seres humanos buscam coerência. Quando encontram alguém que quebra essa expectativa, entram em estado de desequilíbrio mental. E nesse desequilíbrio, tornam-se mais suscetíveis. Cleópatra explorava isso com maestria. Ela podia se mostrar frágil diante de um general para despertar proteção, e minutos depois, discursar com a firmeza de um governante. Essa oscilação a tornava imprevisível. César via nela uma mulher sedutora e uma aliada política. Marco Antônio via uma amante sensível e uma estrategista fria. Ambos estavam certos. Ambos estavam perdidos. Cleópatra compreendia um princípio que poucos entendem até hoje. A dualidade é magnética. O que é totalmente previsível se torna entediante. O que mistura doçura e perigo cria tensão. E tensão é o coração da sedução. Ela personificava o paradoxo. Forte o suficiente para governar um império, mas feminina o bastante para inspirar devoção. Psicologicamente, isso ativa o chamado efeito do contraste emocional. Quando alguém alterna entre calor e frieza, atenção e distância, o cérebro interpreta a experiência como intensidade emocional. Essa intensidade é confundida com amor, paixão ou admiração, quando, na verdade, é apenas instabilidade controlada. Cleópatra sabia disso antes de Freud. O segredo está no timing. A vulnerabilidade precisa parecer espontânea, mas ser calculada. Quando mostrava uma lágrima, ela sabia o que estava fazendo. Quando recuava, sabia o impacto que deixaria. Quando ria em silêncio, sabia o quanto isso desarmava um adversário. Cada gesto era uma nota na sinfonia do controle. Em uma era em que a realeza era definida por rigidez, Cleópatra ousou ser humana. Mas sua humanidade era uma performance cuidadosamente ensaiada. Ela entendia que a força intimida, mas a fragilidade conecta. E quem se conecta, conquista. No mundo moderno, essa técnica se manifesta no carisma dos grandes líderes, artistas e comunicadores. Eles não se mostram perfeitos, se mostram humanos, mas com elegância. O público se identifica, e a identificação cria fidelidade. O mesmo vale nas relações pessoais. Mostrar vulnerabilidade na medida certa desperta confiança, e confiança é o primeiro passo para o domínio emocional. Mas há uma linha tênue entre vulnerabilidade e fraqueza. A fraqueza suplica, a vulnerabilidade seduz. A primeira pede ajuda, a segunda inspira proteção. Cleópatra sabia equilibrar isso como quem segura uma lâmina. Ela mostrava a ferida, mas nunca deixava sangrar. Mostrava a emoção, mas sem perder o trono. Em seus encontros com Marco Antônio, há relatos de momentos em que ela parecia quase submissa, até que, em uma virada súbita, o lembrava de sua posição de rainha. Essa inversão de papéis criava um ciclo de admiração e medo. Ele se sentia poderoso por protegê-la, mas impotente diante de sua astúcia. Essa é a essência da técnica: fazer o outro oscilar entre o impulso de dominar e o desejo de se submeter. Aplicar isso hoje exige sensibilidade e controle emocional. Mostre força quando todos esperam fraqueza. Mostre calma quando todos esperam desespero. E às vezes mostre um toque de fragilidade quando esperam arrogância. Essas inversões psicológicas confundem o instinto de defesa e criam espaço para a influência. No ambiente de trabalho, isso pode ser usado em negociações ou lideranças. Em vez de competir, ceda por um instante, mas com consciência. Deixe o outro sentir que tem o poder. E no momento certo, recupere-o com sutileza. A alternância entre suavidade e firmeza faz com que os outros te vejam como alguém impossível de decifrar. E o que não se decifra não se domina. Na sedução, o mesmo vale. Mostre intensidade e recuo, desejo e distância, certeza e mistério. A mente humana precisa de contraste para criar emoção. Sem contraste, não há encantamento.
E Cleópatra compreendia que o fascínio não nasce do amor, nasce da tensão. Por isso, nunca buscou ser apenas amada. Buscou ser admirada e temida. E isso só é possível quando o outro não sabe o que esperar. A vulnerabilidade, calculada, é uma das armas mais eficazes da história. Ela cria empatia sem abrir brechas, aproxima sem entregar o trono. É o que diferencia o fraco do estrategista. Cleópatra dominava o teatro da emoção, e como uma atriz divina, usava o choro como espada, o sorriso como escudo e o silêncio como veneno. Máxima: mostre fragilidade o suficiente para ser amada, mas força o bastante para ser temida. Técnica 6. O domínio da expectativa. Como Cleópatra transformava a antecipação em desejo. Cleópatra sabia que o desejo mais intenso não nasce da posse, mas da espera. Ela entendia que o momento anterior ao encontro, a palavra ou ao toque, era mais poderoso do que o ato em si. Essa é a sexta técnica da rainha: controlar o tempo do outro, e com isso, controlar a mente. A sedução de Cleópatra não estava apenas no que ela oferecia, mas no que ela retardava. Era a rainha da promessa adiada, da aparição calculada, do gesto interrompido antes do clímax. Essa habilidade transformava simples interações em eventos psicológicos. Desde sua juventude, Cleópatra observava o efeito do suspense nos corações humanos. Quando desejava ser recebida como deusa, não chegava apressadamente. Fazia o mundo esperar. Quando queria influenciar um político, deixava-o ansioso por sua presença. Ela sabia que a espera cria imaginação, e a imaginação cria fascínio. O cérebro humano, segundo a neurociência moderna, libera dopamina não na recompensa, mas na expectativa dela. É o que faz o jogo, o flerte e o mistério serem mais excitantes que o próprio resultado. Cleópatra, sem jamais ter lido um estudo científico, dominava essa biologia do desejo. Ela sabia: o poder está em deixar o outro sonhar antes de oferecer a realidade. Em sua relação com Marco Antônio, usava o tempo como veneno e remédio. Às vezes, demorava dias para responder uma mensagem ou aceitar um convite. E quando finalmente aparecia, o impacto era devastador, como uma tempestade que vem depois da seca. A ausência se tornava parte do ritual. O desejo, parte da punição. E o reencontro, parte da recompensa. Essa manipulação da expectativa é uma das formas mais sutis e perigosas de dominação. Porque o que se deseja com intensidade é lembrado com eternidade. Cleópatra não apenas queria ser amada, queria ser imaginada. E quem vive na imaginação do outro nunca é esquecido. Essa técnica se aplica a todos os tipos de poder: social, político, emocional. No ambiente de negócios, um líder que fala menos e age com pausa transmite mistério e autoridade. Nas relações pessoais, aquele que não está sempre disponível desperta valor. A lógica é simples: o ser humano despreza o que tem fácil e venera o que demora a conquistar. Cleópatra convertia o tempo em palco. Suas entradas nunca eram imediatas, suas respostas nunca previsíveis. Ela dominava o timing emocional, alternando presença e distância, calor e frieza, promessa e silêncio. Esse controle criava uma dança mental irresistível. A mente do outro preenchia o vazio com fantasia. Em psicologia, isso é chamado de efeito Zeigarnik. A tendência humana de pensar mais nas ações incompletas do que nas concluídas. Cleópatra deixava histórias pela metade, olhares sem resposta, conversas interrompidas. E cada lacuna se tornava uma prisão mental para quem a desejava. Para aplicar essa técnica hoje, você deve aprender a pausar estrategicamente. Quando algo está prestes a atingir o pico de interesse, segure. Quando alguém te procurar, não responda imediatamente. Quando o ambiente pedir intensidade, ofereça silêncio. A pausa cria curiosidade, a demora cria desejo, e o controle do tempo cria poder. Mas há um ponto crucial: a espera só é eficaz
se o que vem depois vale a pena. Cleópatra nunca deixava o outro esperar em vão. Sua reaparição era sempre grandiosa. Uma nova roupa, um novo perfume, uma nova ideia. Ela se reinventava a cada retorno, garantindo que cada aparição fosse melhor que a anterior. Assim, a mente do outro associava a ausência ao prazer da surpresa. Essa técnica é extremamente eficaz porque transforma o desejo em hábito. O outro começa a esperar o próximo gesto, a próxima mensagem, o próximo olhar. E sem perceber, vive dentro do ritmo que você impôs. Você não apenas conquista a atenção, você a condiciona. Cleópatra não precisava de correntes. Seu império era construído com intervalos. Enquanto outros sedutores gastavam energia tentando impressionar, ela criava tensão com o tempo. E o tempo é o único recurso que todos temem perder. Em um mundo atual dominado pela pressa, quem domina a pausa se torna rei. Enquanto todos correm, o estrategista espera. E quando age, o impacto é multiplicado pela expectativa. Para ser irresistível, não prometa demais. Prometa pouco, insinue muito, e entregue o suficiente para manter o ciclo vivo. A mente humana se apega ao que não entende completamente. E Cleópatra era a personificação do enigma. Bela, inacessível, imprevisível. Ela não buscava ser compreendida. Buscava ser lembrada. E para isso, usava o tempo como aliado e a espera como arma. O domínio da expectativa é a base de todo encantamento duradouro. Afinal, o prazer não está em possuir o objeto do desejo, mas em viver eternamente à beira dele. Máxima: faça o outro esperar por você, e o tempo se tornará o seu servo mais fiel. Técnica 7. A arte da encenação. Como Cleópatra construiu o poder através do espetáculo. Cleópatra nunca foi apenas uma rainha. Foi uma encenação viva do poder. Ela compreendia algo que poucos líderes, sedutores e estrategistas modernos ainda não aprenderam. A percepção é mais forte que a realidade. O que as pessoas veem, sentem e imaginam vale mais do que o que é verdadeiro. E ninguém na história dominou melhor essa arte do que a mulher que transformou sua própria imagem em mito. Quando foi encontrar Júlio César pela primeira vez, Cleópatra não entrou em Roma como uma suplicante. Ela se apresentou enrolada em um tapete, que, ao ser desenrolado diante do imperador, revelou não uma fugitiva, mas uma deusa. Essa cena entrou para a história não apenas como um gesto de coragem, mas como um espetáculo cuidadosamente planejado. Era teatro político. Era psicologia antes da psicologia. Ela não apenas chegava, ela estreava. Essa é a 7ª técnica da rainha. A encenação estratégica. Em um mundo em que todos buscam autenticidade, poucos percebem que a autenticidade, quando bem dirigida, é também uma performance. Cleópatra entendia que poder é, acima de tudo, uma forma de narrativa, e quem controla a narrativa controla as emoções, as crenças e as memórias. A rainha do Egito transformava cada gesto em símbolo. Sua aparência nunca era aleatória. O ouro em suas vestes representava o sol de Ra. A coroa de serpente simbolizava sabedoria e perigo. Ela não apenas se vestia, ela comunicava. Cada detalhe dizia algo sobre quem ela era e, mais importante, sobre quem os outros deveriam acreditar que ela era. Psicologicamente, isso ativa um princípio profundo. As pessoas acreditam no que conseguem ver. Mesmo hoje, na era digital, a aparência continua sendo a forma mais rápida de poder. Aquele que domina a estética da presença, domina o primeiro julgamento. Cleópatra sabia que a mente humana forma impressões em segundos, e passava a vida lapidando os detalhes que fariam dela inesquecível. Mas seu talento ia além da estética. Ela sabia usar o drama como instrumento de persuasão. Quando queria despertar culpa, chorava na hora exata. Quando precisava inflamar um exército, seu tom de voz mudava, e suas palavras ganhavam o peso da eternidade. Sua comunicação era um ato performático, e o mundo acreditava em cada segundo. No fundo,
Cleópatra compreendia o mesmo que grandes comunicadores e líderes entendem hoje. As pessoas não seguem argumentos, seguem emoções. E emoção é teatro. Quem domina o teatro da realidade molda as massas, seduz as mentes e vence sem guerra. No ambiente moderno, essa técnica é usada o tempo todo, por marcas, políticos, influenciadores e negociadores. O empresário que sabe se apresentar, o líder que domina o tom, o orador que entende ritmo e pausa, todos são herdeiros inconscientes do espetáculo de Cleópatra. A diferença é que ela usava isso não apenas para impressionar, mas para comandar. Ela não falava sobre poder, encarnava o poder. Quando caminhava, seu corpo dizia autoridade. Quando sorria, sua calma transmitia domínio. Quando se calava, o silêncio pesava mais que qualquer discurso. E quando entrava em cena, o mundo se curvava. Não diante de uma mulher, mas diante da ideia que ela havia criado de si mesma. A encenação é uma forma de magia social. Não é falsidade, é design psicológico. Cleópatra não mentia. Ela moldava percepções. E a mente humana não distingue o real do intensamente sentido. Por isso, o que é encenado com verdade se torna mais real do que a própria realidade. Aplicar essa técnica hoje é compreender que imagem é narrativa. A forma como você se veste, fala, reage e entra em um ambiente cria, instantaneamente, uma história na mente dos outros. Essa história é difícil de mudar. Por isso, deve ser construída com intenção. Antes de entrar em uma reunião, em um relacionamento ou em uma disputa, pergunte-se: que papel estou representando? Não é hipocrisia, é estratégia. O mundo é um palco, e quem se recusa a atuar se torna figurante no espetáculo dos outros. Cleópatra sabia variar seus papéis com precisão cirúrgica. Era deusa diante do povo, estrategista diante dos conselheiros e amante diante dos generais. Mas em todos os papéis havia uma constante: controle total da própria imagem. Ela nunca era vítima do olhar dos outros. Fazia o olhar trabalhar para ela. Essa é a essência do poder simbólico. Fazer os outros verem o que você quer que vejam. Não importa o que você é, importa o que representa. E o que você representa deve sempre despertar algo: respeito, curiosidade, medo ou desejo. A neutralidade é o túmulo da influência. No universo contemporâneo, Cleópatra seria uma maestra da mídia. Cada aparição sua teria um significado. Cada silêncio, uma intenção. Ela entenderia o poder das imagens, das cores, da narrativa visual. E, mais uma vez, conquistaria o mundo sem precisar conquistá-lo, apenas fazendo-o assistir, porque o verdadeiro domínio não está em convencer as pessoas de que você é poderoso. Está em fazê-las sentir isso, antes mesmo que percebam o motivo. No fundo, essa técnica resume o que é o poder na sua forma mais pura. Um teatro invisível, onde o protagonista é quem decide o roteiro. Cleópatra nunca foi prisioneira da realidade, foi autora dela. E essa é a diferença entre o comum e o lendário. Máxima: a realidade obedece a quem domina a percepção, e a percepção pertence a quem sabe encenar. Técnica 8. A arma do silêncio. O mistério que faz o mundo se curvar. Entre todas as armas de Cleópatra, nenhuma era tão afiada quanto o silêncio. Ela sabia que, quando todos falam, aquele que domina o silêncio controla o ar que os outros respiram. Em um tempo em que o poder era medido em palavras e decretos, ela aprendeu a vencer com pausas. O silêncio de Cleópatra não era a ausência de voz, era uma linguagem à parte, uma arte de controle invisível. Os relatos de suas audiências descrevem algo quase sobrenatural. Enquanto outros imploravam, suplicavam ou argumentavam, ela observava. Seus olhos diziam o que a boca não precisava. Essa quietude fazia com que os outros se traíssem, revelassem intenções, mostrassem fraquezas. Porque o silêncio é como um espelho. Quem não o suporta acaba se refletindo. Cleópatra dominava a psicologia da expectativa. Ela compreendia que o silêncio cria desconforto,
e o desconforto faz os outros preencherem o vazio com o que há dentro deles: medo, culpa, desejo. Ela deixava o tempo se alongar de propósito, observando as reações, as mudanças sutis de respiração, o nervosismo dos gestos. E quando falava, cada palavra parecia uma sentença. A mente humana reage ao contraste. Quanto mais longa a pausa, mais poderoso é o som que a quebra. Na política, o silêncio era seu escudo. Em vez de negar rumores, deixava que crescessem e se tornassem lenda. Em vez de responder a insultos, deixava o inimigo gritar até parecer desesperado. Ela sabia que o ruído destrói a autoridade e o silêncio a multiplica. O mundo precisa preencher o vazio, e quem oferece menos explicações desperta mais imaginação. No amor, o silêncio era veneno e mel. Quando desaparecia, fazia os homens sonharem. Quando reaparecia, fazia-os tremer. A ausência se tornava um lembrete constante de sua presença. Cada silêncio criava uma história, e cada reaparição, uma revelação. Ela compreendia que o desejo não cresce na proximidade, mas na distância emocional, e o silêncio é o território onde o desejo se alimenta. Psicologicamente, o poder do silêncio vem do efeito da incerteza. O cérebro humano é incapaz de suportar lacunas de informação. Quando alguém não fala, o outro tenta interpretar, e nesse processo, entrega o controle. Cleópatra explorava isso como uma jogadora de xadrez que move o tabuleiro sem tocar as peças. O que parecia calma era cálculo. O que parecia introspecção era domínio emocional. Para aplicar essa técnica hoje, é preciso entender que o silêncio não é passividade, é direção. Ele cria espaço para que as palavras certas cheguem no momento certo. Um olhar firme em meio ao barulho é mais persuasivo do que um discurso ensaiado. Em uma reunião, uma pausa antes de responder faz o outro acreditar que você pensa mais do que sente. Em um conflito, o silêncio prolongado obriga o adversário a se justificar. E nas relações, o silêncio consciente cria respeito. Ele sinaliza que sua energia não está disponível para jogos pequenos. Mas o silêncio só é poderoso quando vem de dentro, não de medo, e sim de controle. Quem silencia por insegurança transmite fraqueza. Quem silencia por estratégia transmite força. Cleópatra sabia disso instintivamente. Sua quietude nunca era submissão. Era domínio. Ela sabia que a atenção do outro é uma moeda, e o silêncio faz seu valor subir. Em uma época onde cada gesto era observado, ela transformava o não dito em arma política. Ao permanecer calada, deixava que os homens falassem em seu lugar, e cada um projetava nela o que desejava ver: sabedoria, mistério, pureza, malícia. O silêncio se tornava uma tela onde os outros pintavam seus próprios desejos. E é assim que nasce o mito, daquilo que nunca foi completamente explicado. No mundo moderno, essa técnica é mais relevante do que nunca. Vivemos cercados de vozes que competem por atenção. Todos opinam, reagem, comentam, gritam. E nesse caos, o silêncio se torna o som mais alto. Quem fala menos é ouvido mais. Quem domina o intervalo entre as palavras é quem realmente conduz a conversa. Nas redes sociais, no trabalho ou nas relações, o silêncio estratégico cria autoridade e magnetismo. Cleópatra não buscava convencer, buscava ser sentida. E o silêncio é a linguagem dos que já não precisam provar nada. Ela não precisava justificar o próprio valor, fazia o mundo se convencer dele. Essa é a essência da influência invisível. A arte de deixar o outro trabalhar por você. O poder do silêncio não é vazio. É densidade. É presença que não precisa ser explicada. E quando bem usado, ele transforma qualquer interação em um campo de gravidade. As pessoas começam a medir suas palavras, ajustar o tom, escolher melhor o que dizem, porque sentem que estão diante de alguém que as observa profundamente. Esse tipo de controle não pode ser aprendido em discursos, mas em introspecção. Cleópatra não falava para ser compreendida.
Ela olhava para ser lembrada. E nesse olhar silencioso, construía impérios. Ela sabia que quem domina o silêncio controla a narrativa, e quem controla a narrativa governa o destino. Máxima. O silêncio é a mais sedutora das respostas, porque obriga o mundo a preencher o vazio com o som da própria imaginação. Técnica 9. O teatro da vulnerabilidade. Como Cleópatra usava a fraqueza como armadilha de poder, Cleópatra sabia que os fortes inspiram respeito, mas os vulneráveis despertam confiança. E na arte da sedução, confiança é a chave que abre as portas mais trancadas. Por trás de sua imagem de deusa intocável, ela escondia uma das armas mais perigosas do poder psicológico. A habilidade de parecer frágil, quando na verdade estava no controle absoluto. Essa era a 9ª técnica da rainha: transformar a vulnerabilidade em disfarce, o desamparo em manipulação e o gesto de rendição em início da conquista. Desde jovem, Cleópatra compreendeu um paradoxo simples. Os homens mais poderosos do mundo desejam duas coisas: vencer e ser admirados. Quando ela se mostrava frágil, eles viam nela o espelho perfeito onde podiam projetar sua força. Eles acreditavam que a protegiam, quando na verdade estavam sendo conduzidos. A aparência de fraqueza é a forma mais sutil de controle, porque desarma o instinto de defesa. Quando conheceu Júlio César, ela não se apresentou como uma rainha exigente, mas como uma mulher sozinha lutando por seu trono. O gesto de humildade, enrolar-se em um tapete e aparecer diante dele como suplicante, foi pura encenação estratégica. O mundo viu uma mulher pedindo ajuda. César viu uma oportunidade de ser o herói. Mas ao final, foi ele quem acabou enredado no jogo dela. Essa é a essência da técnica. Deixe o outro acreditar que tem o poder, enquanto você o guia para o destino que deseja. A vulnerabilidade, quando usada com intenção, cria uma conexão imediata. As pessoas se aproximam, baixam as guardas, compartilham informações e, o mais importante, começam a investir emocionalmente em você. Quanto mais investem, menos conseguem se afastar. Cleópatra usava isso como uma teia invisível. Nunca pedia nada diretamente, mas suas pausas, olhares e suspiros diziam o suficiente. Ela compreendia que o silêncio de uma frágil mulher podia gritar mais alto que o rugido de um exército. Psicologicamente, essa técnica ativa um mecanismo profundo: o instinto de proteção. O ser humano sente prazer ao ajudar alguém que parece indefeso. Cleópatra explorava essa emoção com maestria, alternando momentos de força e fragilidade para confundir as percepções. Um dia era deusa, no outro era mulher solitária. E nesse vai e vem, os homens perdiam o senso de controle. Não sabiam se deviam conquistá-la ou consolá-la. E quando alguém não sabe seu papel em um jogo, o outro jogador já venceu. Na política, essa técnica se manifestava com o mesmo brilho. Quando enfrentava o Senado romano, Cleópatra não pedia alianças, pedia compreensão. Ela fazia os poderosos acreditarem que suas decisões partiam deles, quando na verdade eram respostas calculadas ao charme que ela própria provocava. A fraqueza aparente é como o vento, invisível, mas capaz de mudar o curso de uma vela. O uso inteligente da vulnerabilidade também aparece em líderes modernos, em oradores, em negociadores que sabem alternar firmeza com humanidade. O que Cleópatra entendeu antes de todos é que o poder absoluto não está em parecer invencível, e sim em ser intocável emocionalmente, mesmo quando se mostra sensível. Essa é a diferença entre o ator e o mestre. O ator chora porque sente. O mestre chora porque quer que os outros sintam. Em suas conversas com Marco Antônio, Cleópatra sabia exatamente quando deixar a voz tremer, quando umedecer os olhos e quando calar. Não era teatro barato, era psicologia avançada. Ela percebia que o verdadeiro domínio emocional não está em esconder os sentimentos, mas em controlá-los como um instrumento.
E esse controle é o que fazia seus gestos parecerem genuínos, porque nada é mais convincente do que uma emoção cuidadosamente dosada. Aplicar essa técnica hoje exige um domínio profundo de si mesmo. Não é sobre fingir dor ou fraqueza, é sobre entender o momento certo de mostrar humanidade. Num mundo em que todos tentam parecer perfeitos, quem se mostra humano de forma autêntica cria vínculo imediato. Mas para que funcione como arma de poder, essa abertura deve vir de uma posição de controle, não de carência. Você se mostra vulnerável para gerar empatia, não para pedir aprovação. Em ambientes profissionais, por exemplo, reconhecer uma limitação no momento certo pode aumentar o respeito. Nas relações pessoais, admitir um erro antes do outro acusar muda a dinâmica de poder. No campo da sedução, o equilíbrio entre força e sensibilidade cria o magnetismo mais raro, o da profundidade. As pessoas se conectam não com a perfeição, mas com a verdade que parece imperfeita. Cleópatra sabia que o segredo não era eliminar o ego, mas conduzi-lo com maestria. Ela deixava os outros acreditarem que estavam liderando, quando na realidade seguiam o roteiro dela. E o público, político, amante ou inimigo, sempre aplaudia ao final. Porque o que parecia emoção era na verdade cálculo. O que parecia entrega era na verdade domínio. O teatro da vulnerabilidade é uma das armas mais sutis do poder porque atua por dentro. Não desperta medo, desperta envolvimento. Não exige obediência, cria devoção. E quando o outro acredita que escolheu ficar, você alcançou o tipo de controle mais absoluto, o emocional. Cleópatra foi a primeira a provar que a aparência de fraqueza pode ser a forma mais sofisticada de autoridade. Ela nunca precisou gritar para ser ouvida, nunca precisou lutar para ser obedecida. Apenas olhava, sorria e deixava os outros acreditarem que estavam decidindo por vontade própria. Mas toda vontade já havia sido moldada por ela. A verdadeira genialidade dessa técnica é que ela faz o poder parecer natural. Enquanto outros se desgastam impondo autoridade, o manipulador elegante faz o outro desejar servi-lo. Essa é a arte de governar sem trono, de reinar sem coroa. E é por isso que Cleópatra nunca foi apenas uma mulher. Foi um espelho da mente humana. Ela revelou a fragilidade como o véu mais eficiente do poder. E até hoje, quem entende essa lição pode mover corações, multidões e impérios sem precisar levantar a voz. Técnica 10. A ilusão do controle. Como Cleópatra fazia os outros acreditarem que estavam decidindo. Cleópatra era uma estrategista de mentes. Ela compreendia uma verdade que poucos ousam admitir. As pessoas não suportam a sensação de estar sendo controladas. Elas precisam acreditar que são donas das próprias decisões. E é exatamente por isso que a rainha do Nilo fazia de cada escolha alheia um reflexo da sua vontade. Essa era sua 10ª técnica, a arte de manipular concedendo liberdade. Enquanto muitos tentavam dominar pelo medo, Cleópatra dominava pela ilusão de autonomia. Deixava que seus aliados acreditassem que estavam conduzindo os planos, enquanto discretamente os direcionava para o resultado que ela já havia traçado. Sua genialidade estava em oferecer opções que sempre levavam ao mesmo destino. O dela era o controle sem imposição, a liderança sem confronto. A mente humana é orgulhosa, quer sentir-se independente. Por isso, quando você ordena, ela resiste. Mas quando você sugere, ela coopera. Cleópatra entendia esse mecanismo intuitivamente. Sabia que o segredo do poder estava em transformar ordens em ideias e ideias em desejos. Ela não dizia, faça isso. Dizia, imagine se isso acontecesse. E o interlocutor, crendo agir por vontade própria, seguia exatamente o caminho que ela havia desenhado. Essa técnica nasce do que os psicólogos modernos chamam de efeito de autonomia controlada. Quando as pessoas acreditam que decidiram sozinhas, sentem orgulho, e o orgulho as torna cegas à manipulação. Cleópatra alimentava esse orgulho em seus amantes, conselheiros e inimigos.
Eles sentiam que eram indispensáveis, quando na verdade estavam presos à teia da sua necessidade de aprovação. Com Júlio César, ela permitiu que ele acreditasse estar restaurando a ordem no Egito. Na realidade, era ela quem restaurava sua própria autoridade, usando a ambição dele como escada. Com Marco Antônio, a tática foi ainda mais refinada. Ela o fazia acreditar que comandava o romance, enquanto o envolvia emocionalmente em um jogo que misturava prazer, honra e lealdade. Ao final, ele não lutava mais pelo Império Romano, lutava por ela. Essa técnica exige uma compreensão profunda da natureza humana. A maioria das pessoas busca validação e controle. Quando você oferece a sensação de autonomia, elas baixam as defesas e se tornam receptivas. É um truque antigo, disfarçado de respeito, e Cleópatra o usava com a delicadeza de uma artista. Ela fazia perguntas em vez de declarações. Elogiava antes de criticar. Semeava dúvidas em vez de confrontos. E enquanto os outros tentavam decidir, ela já havia decidido tudo. Nos tempos modernos, essa estratégia reina em todos os campos: política, liderança, marketing e relacionamentos. O líder eficaz não impõe ordens, desperta desejo. O sedutor não obriga, faz o outro escolher o que ele já queria. E o estrategista não luta, guia. Cleópatra antecipou todos eles. Ela entendeu que o poder verdadeiro é aquele que se torna invisível, confundido com a própria vontade do outro. Psicologicamente, essa técnica se baseia em 3 princípios. 1. O efeito da escolha limitada. Ofereça 2 opções, ambas levando ao mesmo fim. 2. O espelhamento emocional. Reflita o desejo do outro, até que ele veja sua ideia como extensão do próprio ego. 3. A ancoragem simbólica. Conecte suas sugestões a valores e emoções que já estão enraizados no outro. Honra, lealdade, orgulho, amor. Cleópatra aplicava tudo isso com perfeição quase divina. Quando Marco Antônio hesitava entre o dever e o amor, ela não o pressionava. Apenas o observava, calada, com um olhar que misturava desapontamento e ternura. Era o suficiente para que ele preenchesse o silêncio com culpa e tomasse, por impulso emocional, a decisão que ela queria. Nenhuma ordem, nenhum pedido. Apenas o domínio invisível da psicologia. Essa técnica também ensina algo essencial. Quem tenta controlar diretamente perde poder. O poder, para ser duradouro, precisa parecer natural. Como a corrente de um rio, ele guia o fluxo sem que a água perceba que está sendo guiada. Cleópatra era essa corrente. Suas vítimas, as águas. E quando finalmente percebiam o rumo, já estavam longe demais para voltar. No mundo contemporâneo, essa técnica aparece no comportamento dos grandes comunicadores. O publicitário que faz você acreditar que precisa de um produto. O político que convence o eleitor de que a decisão é dele. O parceiro que te faz pedir exatamente o que ele queria oferecer. Todos usam, consciente ou inconscientemente, a arte da ilusão do controle. Mas há uma linha fina entre persuasão e manipulação. Cleópatra andava nessa linha como uma equilibrista. Para ela, manipular não era explorar, era sobreviver. Nascida em um império corroído por intrigas e traições, ela entendeu que, se não fosse a mente mais astuta, seria apenas mais uma peça descartável no tabuleiro. E, como todo jogador de elite, ela preferia ser a mão que move as peças, não a peça movida. No entanto, há algo profundamente humano em sua estratégia. Cleópatra não buscava apenas poder, buscava controle sobre o caos. E controlar o caos, em essência, é o que todos tentam fazer. A diferença é que ela dominava o jogo enquanto os outros ainda aprendiam as regras. Essa técnica, quando usada com consciência, é uma ferramenta de liderança. Em vez de impor, inspire. Em vez de comandar, conduza. Faça as pessoas acreditarem que o caminho é delas, e elas o seguirão com mais lealdade do que se você as empurrasse. Mas nunca esqueça a lição maquiavélica por trás dessa arte.
Quem concede liberdade deve sempre saber o limite do espaço que oferece. Um jogador sábio nunca deixa o tabuleiro fora de vista. Cleópatra venceu não porque impôs seu poder, mas porque fez o mundo desejar servi-la. E essa é a forma mais sofisticada de domínio, quando os outros acreditam que são livres, mas seus passos já estão previstos, o poder é absoluto. Máxima: o maior controle é aquele que o outro acredita possuir. Técnica 11. O encanto da contradição. Como Cleópatra dominava corações sendo imprevisível. Cleópatra era uma mulher de enigmas, jamais podia ser decifrada por completo, e é exatamente isso que a tornava impossível de esquecer. Sua 11ª técnica era a arte da contradição controlada. Ser luz e sombra, fogo e água, força e fragilidade. Enquanto o mundo esperava consistência, ela oferecia mistério. Enquanto os outros buscavam lógica, ela oferecia emoção. Essa era a magia da rainha. Manter todos ao seu redor em um estado constante de fascínio e confusão. O cérebro humano busca previsibilidade. Ele se sente seguro quando entende o padrão do outro. Mas Cleópatra fazia o oposto. Ela quebrava os padrões, dissolvia expectativas e mergulhava quem a cercava num jogo de contraste emocional. Quando o mundo esperava uma resposta racional, ela sorria com leve ironia. Quando esperavam uma tempestade, vinha a calma. Quando achavam que ela se rendia, ela atacava. Cada ação parecia vir de um código invisível que só ela conhecia. Essa contradição calculada gerava um tipo de poder raro. O poder da curiosidade incontrolável. Ninguém consegue resistir àquilo que não entende completamente. É o mesmo princípio que mantém o público fascinado por uma obra de arte ou por um mistério sem solução. A mente quer decifrar. E quanto mais tenta, mais se envolve. Cleópatra aplicava isso nos tronos e nos leitos, nas alianças e nas guerras. Ela transformava a imprevisibilidade em um tipo de vício emocional. Júlio César se apaixonou por sua inteligência e se perdeu em seu temperamento. Marco Antônio a admirava por sua doçura e temia sua frieza. E o Egito inteiro a via como uma deusa que podia amar e punir na mesma medida. Essa dualidade a tornava irresistível, porque quem a observava nunca sabia qual Cleópatra encontraria: a rainha ou a mulher, a amante ou a estrategista, a inatingível ou a vulnerável. A incerteza mantinha todos em estado de alerta, e quem vive em alerta é fácil de dominar. Psicologicamente, essa técnica é uma manipulação do princípio do reforço intermitente, usado até hoje em psicologia comportamental e marketing emocional. Quando uma pessoa alterna momentos de afeto e distância, de aprovação e mistério, o cérebro do outro começa a produzir dopamina em resposta à incerteza. Não é o prazer constante que vicia, é o prazer imprevisível. Cleópatra compreendeu isso, séculos antes da ciência. Ela era o enigma que recompensava e punia sem aviso, e justamente por isso ninguém queria se afastar. Essa habilidade de ser contraditória também era sua maior arma política. Em negociações, mostrava-se dócil e cooperativa, apenas para surpreender com uma decisão fria e calculada no momento certo. Os embaixadores romanos nunca sabiam se estavam diante de uma aliada ou de uma adversária. E esse medo constante de errar o julgamento dava a ela uma vantagem invisível. O entusiasta poder de desestabilizar o raciocínio dos homens mais lógicos. A dúvida é o veneno mais elegante do poder, e Cleópatra o servia em taças de ouro. A contradição também reforçava sua imagem de divindade. Deusas não seguem lógica humana, agem conforme leis próprias. Quando ela se mostrava imprevisível, transcendia a humanidade comum e criava uma aura quase mitológica. Os deuses do Egito eram paradoxais. Amavam e destruíam, curavam e puniam. Cleópatra apenas incorporou o arquétipo. Era como se ela dissesse: eu não preciso ser compreendida, apenas sentida. E é exatamente isso que separa os comuns dos imortais. No mundo moderno, essa técnica continua a ser uma das mais poderosas formas de influência. As pessoas previsíveis são respeitadas,
Mas as imprevisíveis são lembradas. O profissional que muda o jogo no momento certo, o líder que surpreende o público, o parceiro que alterna ternura com mistério, todos acionam o mesmo gatilho psicológico que Cleópatra dominava. A contradição mantém a atenção viva, e a atenção é o oxigênio do poder. Mas há uma linha tênue entre o charme e o caos. A contradição só é sedutora quando vem de equilíbrio interno, não de desordem emocional. Cleópatra sabia disso. Por trás de cada gesto inesperado havia um cálculo frio. Ela não reagia, ela encenava. Cada olhar, cada pausa, cada mudança de tom era um movimento pensado para criar impacto. O erro seria confundir imprevisibilidade com impulsividade. A primeira é controle, a segunda, fraqueza. Para aplicar essa técnica é preciso dominar a própria imagem. Mostre facetas diferentes de si mesmo, mas nunca todas ao mesmo tempo. Seja gentil, mas mantenha o olhar firme. Mostre empatia, mas nunca dependência. A ideia é criar profundidade, e profundidade nasce do contraste. Quando o outro sente que ainda há algo a descobrir, ele permanece. Quando acha que já entendeu tudo, ele vai embora. Cleópatra jamais deixava ninguém ir, porque ninguém jamais a decifrava. No amor, ela fazia do mistério um ciclo viciante. Oferecia momentos de intimidade intensa seguidos de distanciamento súbito. Semeava a emoção e depois sumia, como se o mundo inteiro dependesse de seu retorno. O vazio que deixava se tornava desejo. E o desejo, quando não é saciado, se transforma em adoração. Ela dominava o tempo da presença e da ausência, alternando-os como notas musicais de uma sinfonia emocional. Na política, fazia o mesmo. Oferecia cooperação a Roma, mas com uma condição implícita, que Roma a desejasse. Enquanto os generais romanos se dividiam entre a admiração e o medo, ela mantinha o poder intacto. O que parecia instabilidade era apenas ritmo, um balanço calculado entre o previsível e o inesperado. E é por isso que sua imagem sobreviveu aos séculos. Cleópatra não foi lembrada apenas pela beleza, mas pela impossibilidade de classificá-la. Era amor e ambição, compaixão e manipulação, luz e escuridão, e, acima de tudo, era fascinante, porque o ser humano não deseja o que entende, mas o que o desafia. E, quem desafia a compreensão, ganha o poder da eternidade. Máxima. Seja um paradoxo vivo. Quando eles acharem que te decifraram, mude a linguagem. Técnica 12. O poder do silêncio. Como Cleópatra conquistava sem dizer uma palavra. Cleópatra era uma mestra da linguagem. Mas sua arma mais poderosa não estava nas palavras, estava nas pausas entre elas. Ela compreendia um segredo que até hoje poucos dominam. O silêncio é a forma mais alta de persuasão. Quando o mundo ao redor gritava, ela permanecia, imóvel, observando, fazendo do silêncio uma coroa invisível. Essa era sua 12ª técnica, a arte de usar o silêncio como espada e escudo ao mesmo tempo. Em uma era em que o poder se media por discursos inflamados, Cleópatra aprendeu que o verdadeiro domínio não está em quem fala mais, mas em quem faz os outros falar. Ela sabia que o silêncio intimida, desarma e expõe. Diante de um adversário loquaz, bastava um olhar calado para fazê-lo tropeçar nas próprias palavras. Porque o ser humano teme o vazio e tenta preenchê-lo, revelando segredos que jamais diria em um ambiente de ruído. Cleópatra não precisava pressionar ninguém. O silêncio fazia o trabalho por ela. Psicologicamente, o silêncio cria desconforto. O cérebro humano é programado para interpretar o silêncio como julgamento, poder ou mistério. Quando alguém fala e o outro apenas observa, a mente do falante começa a trabalhar freneticamente. O que ele está pensando? Será que errei? E é nesse intervalo de insegurança que o poder muda de mãos. Cleópatra dominava esse espaço invisível entre o som e o vazio. Nas audiências políticas ela não debatia.
Deixava os embaixadores romanos argumentarem por longos minutos, apenas escutando, sem expressão. E quando finalmente decidia falar, sua voz soava como sentença. Cada palavra ganhava peso porque era rara. A escassez sempre gera valor, e ao tornar suas falas preciosas, Cleópatra fazia de cada frase um evento. No amor, o silêncio se tornava sedução pura. Ela sabia que o desejo não nasce das palavras ditas, mas das não ditas. O olhar fixo, o leve desvio de atenção, o sorriso contido, tudo isso criava uma atmosfera de mistério que nenhum discurso poderia reproduzir. O silêncio era o palco onde a imaginação dos outros encenava as histórias que ela queria que acreditassem. E a imaginação, uma vez despertada, é impossível de controlar. Essa técnica tem raízes profundas na filosofia do poder. Maquiavel, séculos depois, afirmaria que os príncipes devem aprender a ser leões e raposas. Cleópatra era ambos, mas com uma diferença. Ela rugia sem som. O silêncio era seu rugido político. Enquanto os generais romanos planejavam guerras, ela planejava pausas. E em política, uma pausa pode valer mais do que um exército. Na psicologia moderna, essa técnica se alinha ao conceito do poder do espaço emocional. Quando você não reage imediatamente, ganha tempo. Tempo para observar, processar e decidir. O silêncio é o escudo da mente estratégica. Ele impede que as emoções tomem decisões por você. Cleópatra nunca reagia sob impulso. Ela fazia da calma sua armadura. Quando todos se exaltavam, ela permanecia composta, e essa serenidade desequilibrava o adversário. O nervoso sempre perde para o paciente. Um exemplo notório dessa técnica ocorreu durante suas negociações com Júlio César. Enquanto ele falava sobre estratégias, política e poder, ela o observava com uma leve expressão de interesse distante. Não interrompia, não concordava nem discordava, apenas deixava que ele sentisse o peso do próprio discurso. Quando finalmente falou, usou poucas palavras, mas todas escolhidas com precisão cirúrgica. César, um dos homens mais inteligentes do mundo, sentiu que diante dela não bastava raciocínio, era preciso sensibilidade. E nesse instante, o conquistador foi conquistado. No amor, Cleópatra usava o silêncio como espelho. Deixava os outros revelarem suas intenções, desejos e inseguranças. Sabia que quem fala demais entrega o próprio mapa emocional. Enquanto o outro falava, ela mapeava. O silêncio é a lupa da alma, e Cleópatra sabia ler entre as pausas o que ninguém ousava confessar. No mundo moderno, essa técnica é mais necessária do que nunca. Vivemos uma era em que todos gritam para serem ouvidos. As redes sociais transformaram o ruído em moeda de validação. E é justamente por isso que o silêncio voltou a ser símbolo de poder. O homem ou a mulher que não precisa reagir a tudo, que não se apressa em responder, que observa antes de agir, transmite autoridade natural. O silêncio é o luxo de quem domina o próprio ego. Em negociações, o silêncio cria desconforto estratégico. Quando você propõe algo e fica em silêncio, o outro sente a necessidade de preencher o espaço, muitas vezes cedendo mais do que planejava. Em relacionamentos, o silêncio pode ser uma forma de impor respeito. E na liderança, ele transmite confiança. Quem fala o tempo todo parece inseguro. Quem fala pouco parece saber mais do que diz. Mas Cleópatra não usava o silêncio apenas como arma. Usava também como ritual. O silêncio era o intervalo entre uma conquista e outra. O respiro antes da próxima jogada. Ela sabia que até o poder precisa de pausa para manter o ritmo. Um discurso contínuo cansa. Uma presença constante perde o encanto. A ausência, assim como o silêncio, cria desejo. E é esse desejo que move o jogo da influência. A rainha do Nilo entendia que a arte de comandar mentes não está em falar mais alto, mas em fazer com que os outros queiram ouvir. E isso só é possível quando suas palavras são raras o bastante para valer ouro. Seu silêncio não era vazio.
Era espaço para que os outros projetassem seus medos e fantasias. E quando finalmente falava, o impacto era inevitável, como o som de uma flecha partindo no ar após o silêncio da espera. Usar o silêncio como Cleópatra exige autodomínio. Exige controle emocional, paciência e capacidade de observar o jogo de fora. Quem domina o silêncio domina o tempo. E quem domina o tempo, domina os resultados. Porque o mundo é feito de impulsos, e o estrategista é aquele que consegue esperar o momento certo. Máxima. O silêncio é o som do poder. Fale apenas quando o eco das suas palavras puder mover montanhas. Técnica 13. A arte de transformar vulnerabilidade em arma. O choro de uma rainha. A 13ª técnica de Cleópatra é talvez a mais perigosa de todas. A capacidade de transformar fraqueza em força e vulnerabilidade em domínio. Ao contrário dos governantes que escondiam suas emoções para parecer invencíveis, Cleópatra sabia que o poder não está em nunca fraquejar, mas em escolher quando fraquejar e para quem. Ela compreendia a psicologia humana com precisão cirúrgica. As pessoas não se rendem ao medo constante, mas à empatia inesperada. Cleópatra sabia que ninguém resiste a um contraste emocional bem encenado. O mesmo homem que teme uma mulher fria e inacessível pode se tornar escravo de culpa ao ver uma lágrima deslizar pelo rosto dela. A vulnerabilidade usada de forma estratégica se torna uma armadilha sutil, um golpe emocional que desarma defesas, confunde percepções e cria laços de dependência. Essa era a arte da rainha. Saber quando baixar a guarda para conquistar o coração do inimigo. Durante seu encontro com Júlio César, há registros de momentos em que ela se mostrou emocional, quase frágil, diante de discussões políticas tensas. Mas sua emoção nunca era descontrole. Era tática. A lágrima que escorria em seu rosto era medida, pensada, calculada. E quando César a consolava, acreditando estar no controle, ela já havia vencido. Porque quem consola se sente superior, e quem se sente superior se torna previsível, vulnerável ao toque de quem domina o jogo da emoção. Psicologicamente, essa técnica se apoia em um dos mecanismos mais poderosos da mente, o instinto de proteção. Quando alguém demonstra fragilidade de forma convincente, desperta empatia automática. A outra pessoa sente a necessidade de preencher o espaço emocional com cuidado. Ajuda ou perdão. Cleópatra explorava isso como uma atriz divina. Ela transformava o instinto protetor em instrumento de obediência. Nos relacionamentos, fazia dos sentimentos uma arma refinada. Mostrava-se doce, carente, humana, apenas o suficiente para fazer o outro baixar as defesas. E quando a guarda caía, voltava a ser a rainha firme e implacável. Esse ciclo de entrega e retirada emocional criava um vício psicológico. O outro passava a buscar constantemente aquele breve momento de ternura que ela concedia com tanta raridade. Era uma manipulação afetiva no mais alto nível. Cleópatra não usava o choro como fraqueza, usava como performance. Em política, a mesma tática funcionava com senadores e generais. Ao expressar dor ou desespero, ela os fazia acreditar que estavam no comando, que tinham o poder de salvar a rainha. Mas era justamente esse gesto de salvação que os colocava sob seu domínio. Porque quem acredita estar salvando, na verdade, já foi enfeitiçado. Essa técnica se conecta ao que Maquiavel descreveria séculos depois como a máscara da virtude. O príncipe deve parecer compassivo e humano, mesmo quando age com cálculo e frieza. Cleópatra foi a primeira a transformar essa filosofia em arte. Ela não fingia ser boa, ela parecia ser humana, e isso a tornava mais perigosa do que qualquer governante armado. No mundo moderno, essa tática continua viva, especialmente na política, na mídia e nos relacionamentos. Líderes e influenciadores que expõem fraquezas cuidadosamente selecionadas conquistam a confiança do público. Empresários que contam histórias de superação emocionam investidores.
Parceiros que demonstram vulnerabilidade criam laços emocionais mais fortes. Mas é preciso entender: vulnerabilidade verdadeira é humana. Vulnerabilidade estratégica é poder. Cleópatra transitava entre as duas com a leveza de uma deusa. Ela compreendia um princípio fundamental: as emoções são o idioma universal da influência. Enquanto a razão convence, a emoção conquista. E quem conquista o coração não precisa mais conquistar a mente. Ela obedece sozinha. O que Cleópatra fazia não era manipular sentimentos, mas orquestrar emoções como quem rege uma sinfonia. Sabia quando elevar o tom, quando silenciar e quando deixar a nota da fragilidade ecoar até se transformar em obediência. Um exemplo emblemático dessa técnica ocorreu com Marco Antônio. Quando ele demonstrava raiva ou desconfiança, ela não o enfrentava. Ela se mostrava ferida. O general, acostumado a guerras e desafios, não sabia lidar com lágrimas. O homem que derrotava exércitos se tornava indefeso diante do semblante abatido da mulher que amava. Cleópatra usava o sentimento dele contra ele mesmo. E quando o orgulho voltava, era tarde demais. Ele já havia cedido à emoção. A vulnerabilidade estratégica também cria um escudo psicológico. Pessoas que demonstram emoção genuína são vistas como honestas, incapazes de manipulação. É um disfarce perfeito para o manipulador habilidoso. Cleópatra sabia disso e o explorava sem culpa. Afinal, em sua visão, o mundo era uma arena e cada emoção, uma arma. Mas o ponto mais fascinante dessa técnica é sua profundidade filosófica. Ao encenar fragilidade, Cleópatra lembrava ao mundo que o poder absoluto não está apenas na força, mas no domínio do humano. Ela podia ser rainha e mulher ao mesmo tempo, e era justamente essa mistura que confundia e encantava. Ela não era apenas temida, era amada. E o amor é o único tipo de poder que as pessoas oferecem de bom grado. Aplicar essa técnica no presente exige sabedoria e ética. Usar emoções de forma estratégica não é mentir. É comunicar com intensidade. É saber que o outro precisa sentir para acreditar. Em negociações, um toque de vulnerabilidade humaniza e abre portas. Em liderança, cria lealdade. Em relacionamentos, desperta empatia e desejo. Mas, como toda arma, deve ser usada com precisão e nunca sem propósito. Cleópatra morreu como viveu, entre lágrimas e poder. Mas até seu último ato foi teatral, porque ela sabia que, no fim, o mundo sempre se curva àqueles que sabem usar a emoção como coroa. A lágrima, para ela, nunca foi fraqueza, foi uma assinatura de poder. Máxima: chorar é reinar por outros meios. A emoção é a coroa invisível dos que dominam corações. Técnica 14. O domínio da imagem. Como Cleópatra criou uma persona maior que a vida. Cleópatra entendeu algo que nem mesmo os grandes reis compreendiam. O poder não é apenas o que você tem, é o que os outros acreditam que você tem. Sua 14ª técnica era o domínio absoluto da imagem. A habilidade de construir uma persona tão magnética, tão cuidadosamente projetada, que sua simples presença moldava a percepção de todos ao redor. Cleópatra sabia que a aparência é a embalagem da influência, e que controlar o que os outros veem é controlar o que os outros acreditam. Desde jovem, ela compreendeu que o mundo é movido por símbolos. Reis usavam coroas para parecer divinos, generais, armaduras para parecer invencíveis. Cleópatra foi além, fez de si mesma um símbolo vivo. Cada roupa, cada gesto, cada detalhe do ambiente onde aparecia era planejado com precisão matemática. Quando recebia emissários estrangeiros, o cenário era uma extensão de sua mente. Tapetes dourados, incensos perfumando o ar, luz difusa refletida em ouro e alabastro. Tudo transmitia uma mensagem silenciosa. Você está diante de algo sagrado. Essa teatralidade não era vaidade, era estratégia política.
Cleópatra sabia que, em uma corte dominada por homens, a beleza podia ser uma arma, mas a aura era um exército. E aura não é o que se tem, é o que se cria. Ela manipulava o imaginário coletivo, transformando sua imagem em mito. Não bastava governar. Era preciso parecer destinada a governar. Por isso, associava-se deliberadamente à deusa Ísis, a mãe divina, a mulher que dava vida e julgava os deuses. Assim, quem a desafiava não estava apenas enfrentando uma rainha, mas profanando uma divindade. O poder da imagem está em sua capacidade de se infiltrar na mente. O cérebro humano não distingue com perfeição o que é realidade e o que é representação. Por isso, líderes, artistas e sedutores que dominam sua imagem constroem realidades alternativas, versões de si mesmos que as pessoas escolhem acreditar. Cleópatra sabia disso antes mesmo de existir a palavra propaganda. Ela se tornava o que os outros queriam ver, enquanto permanecia fiel ao que realmente era. Esse é o ápice da manipulação simbólica, ser a ilusão e o criador da ilusão ao mesmo tempo. A psicologia moderna chama esse fenômeno de gestão da percepção. Tudo o que comunicamos, roupas, expressões, pausas, silêncio, molda como o outro nos percebe. Cleópatra fazia isso com perfeição. Ela sabia que a primeira impressão cria uma narrativa na mente do outro, e que mudar essa narrativa depois é quase impossível. Por isso, ela nunca aparecia de forma comum. Até em momentos de vulnerabilidade, parecia divina. Até em situações de derrota, parecia preparada. Ela não se deixava ver, deixava-se assistir. Quando conheceu Júlio César, foi enrolada em um tapete e entregue como presente. A cena, que poderia ser humilhante, tornou-se lendária. Cleópatra saiu de dentro do tecido como uma aparição, jovem, graciosa, misteriosa. O gesto era ousado, quase teatral, e transformou uma negociação política em um ato simbólico de poder. Ela se apresentou como uma rainha que desafiava as convenções, que usava a vulnerabilidade como arma e a imaginação como trono. César não apenas viu uma mulher, viu um mito nascendo diante dele. O domínio da imagem é o domínio da narrativa. Cleópatra entendia que quem controla a história controla o julgamento. E por isso, sempre reescrevia a própria. Enquanto Roma a chamava de feiticeira, o Egito a via como deusa. Enquanto seus inimigos a pintavam como manipuladora, ela se mostrava como visionária. Ela não lutava contra as versões, as usava. Transformava até os ódios insultos em combustível para a lenda. Era odiada e amada com a mesma intensidade, e ambos os sentimentos mantinham seu nome vivo. No mundo moderno, essa técnica é mais atual do que nunca. Vivemos na era da imagem, nas redes, nas telas, nas narrativas. E quem não domina a própria imagem se torna refém da percepção alheia. Cleópatra seria hoje a personificação do branding pessoal. Sabia exatamente o que queria transmitir e como transformar cada detalhe em reforço de poder. Ela entenderia que o segredo não é parecer perfeito, mas parecer único. Enquanto outros tentam ser compreendidos, o estrategista visual busca ser inesquecível. Sua imagem transcendia o corpo. Ela projetava sensações, o olhar que parecia conhecer segredos, a voz que soava como profecia, o sorriso que escondia julgamento. Cleópatra era o espelho das fantasias masculinas e o reflexo das ambições femininas. Todos viam nela aquilo que mais desejavam. E é isso que torna uma imagem irresistível. Ela não impunha, ela revelava o que o outro queria ver. E quem faz isso conquista sem lutar. O controle da imagem também lhe permitia dominar o tempo. Enquanto reis morriam e impérios caíam, sua figura sobreviveu. Milhares de anos depois, ainda falamos dela com reverência, como se o ouro e o perfume do Egito antigo ainda estivessem no ar. Esse é o poder de quem entende a técnica. Quem controla a imagem não é esquecido. A imortalidade é apenas uma consequência. Mas há uma lição oculta aqui. A imagem é uma lâmina de 2 gumes. Encanta e escraviza.
Cleópatra sabia que viver de aparência exige disciplina constante. Por trás da máscara, havia uma mente cansada, porém sempre vigilante, porque quem decide se tornar um mito precisa abrir mão da vida comum, e ela o fez sem hesitar. Preferiu ser lenda do que mortal. No fim, o domínio da imagem é o estágio máximo da sedução. É quando você não precisa mais convencer ninguém, basta aparecer. E como Cleópatra, quem atinge esse ponto não precisa mais de palavras, exércitos ou justificativas. A simples presença se torna argumento, e o nome se transforma em eternidade. Máxima: faça de si mesmo um mito, e o mundo acreditará na sua existência, mesmo quando você desaparecer. Chegamos ao fim desta jornada pelas 14 técnicas secretas de Cleópatra, a mulher que transformou a sedução em ciência e o poder em espetáculo. Ao longo desta viagem, vimos que Cleópatra não apenas conquistou impérios, ela conquistou mentes. Entendia que a verdadeira dominação não acontece pela força, mas pela influência silenciosa, pelo domínio do olhar, do gesto, da narrativa. Enquanto reis lutavam com espadas, ela lutava com percepções, e venceu todos eles. Cleópatra era mais do que uma rainha. Era uma arquiteta de emoções. Ela compreendeu os mecanismos mais profundos do desejo humano e os moldou a seu favor. Dominava o corpo como linguagem, o silêncio como arma e o tempo como aliado. Cada movimento seu era calculado para provocar, atrair e desestabilizar. Ela não precisava destruir ninguém, bastava fazê-los acreditar que estavam no controle, enquanto, na verdade, já eram parte de seu jogo. Suas técnicas ultrapassam a sedução. São lições universais sobre liderança, psicologia e autopoder. No mundo moderno, elas continuam a ecoar, nas salas de reunião, nas redes sociais, nas relações pessoais. Quem entende a mente, vence. Quem controla a própria imagem, domina. E quem domina as emoções, comanda o jogo invisível que decide quem é seguido e quem é esquecido. Mas há um aspecto ainda mais profundo em sua arte. Cleópatra nunca precisou pedir respeito. Ela o fazia inevitável. Sua presença exigia reverência, porque ela havia se transformado em símbolo. E símbolos não discutem, apenas existem. A rainha do Nilo sabia que o poder mais absoluto é aquele que não precisa ser explicado, apenas sentido. Hoje, quando falamos de influência, branding pessoal ou inteligência emocional, falamos de fragmentos do império que Cleópatra construiu há 2000 anos. Ela foi a primeira a entender que o carisma é uma arma e que a imagem é uma estratégia. E como toda mente que compreende o jogo antes dos outros, tornou-se eterna, Cleópatra vive em cada pessoa que domina o silêncio, que controla sua presença, que provoca sem falar, que cria desejo sem prometer. Se você chegou até aqui, saiba que este conhecimento não é apenas histórico, é prático. Essas técnicas, quando aplicadas com consciência e propósito, transformam sua forma de ser percebido. Você deixa de reagir ao mundo e passa a moldá-lo. Deixa de buscar aprovação e começa a gerar magnetismo. E pouco a pouco, torna-se aquilo que Cleópatra foi. Alguém que não precisa competir, porque já venceu o jogo da atenção. Mas o verdadeiro poder começa dentro. Antes de dominar o outro, é preciso dominar a si mesmo, suas emoções, seus impulsos, suas expressões. É isso que transforma a sedução em poder, e o poder em arte. Por isso, o legado de Cleópatra não é apenas um retrato de ouro nas paredes do tempo. É um mapa psicológico para quem quer viver com presença, elegância e controle. Ela nos ensinou que seduzir é mais do que atrair. É inspirar fascínio. E o fascínio é o caminho mais curto até a obediência voluntária. Agora, o próximo passo é seu. Você pode continuar sendo movido pelas forças externas, ou aprender a criar o seu próprio magnetismo. E se deseja mergulhar mais fundo nesse universo de poder e influência, existe um caminho. No pacote 5 Códigos para a Grandeza, reunimos os
5 livros mais transformadores já escritos sobre poder e psicologia humana. As 48 Leis do Poder. A Arte da Sedução. As 33 Estratégias de Guerra. Maestria e as Leis da Natureza Humana. São análises profundas, com aplicações práticas, resumos narrados e interpretações que te ensinam a aplicar o pensamento de mentes como Robert Greene e Maquiavel na vida real. Esse é o próximo nível do jogo, e o link está na descrição. Lembre-se, Cleópatra não nasceu poderosa, ela se tornou. E o mesmo pode acontecer com você se tiver coragem para dominar a mente antes de dominar o mundo. Porque no fim, o verdadeiro trono não é de ouro. É feito de percepção,